Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais uma noite de estudos do Livro dos Espíritos, retornando, depois de uma semana de interrupção aí que tivemos uma live. E hoje então, retornando para estudarmos o tópico o sono e os sonhos, Muito boa noite aqui a Joyce, bem-vinda aqui no Instagram, os amigos aqui do Facebook também chegando, só vamos aguardando uns minutinhos para que mais amigos e amigas possam conectar aqui para estudarmos juntos. A Maraísa Bulgarelli aqui também já chegando. A Dúnia Fernandes Santos também aqui no Instagram, muito bem-vinda, muito boa noite, viu? Fique à vontade. Vamos só aguardando uns minutinhos para que a gente possa efetivamente começar. Hoje, dia 21 de outubro de 2021. Nosso abraço a todos aqueles também que poderão assistir em outros dias este vídeo, Ana Silvia Ribeiro Souza aqui também, boa noite Ana Silvia, bem-vinda. Nós estudamos na última semana sobre o esquecimento do passado. E hoje então o sono e os sonhos que nós divulgamos, só ficaram algumas questões para a gente terminar de ver sobre esquecimento do passado antes que a gente adentre aí o tópico dessa semana, tá? A Loiva Carnop também aqui com a gente, amiga lá do Rio Grande do Sul, muito boa noite. A Simone Camargo. Boa noite, Antônio Sérgio Beleze, Lélia Rosa Assi, o amigo Geraldo Magela da Silva, deixando sempre a sua carinhosa mensagem aí, fraterna, muito bem-vindo, Geraldo. Divina Arruda aqui também no Instagram, muito boa noite. Celina do Carmo Macedo, a Cláudia Laforga de Toledo, Viviane Bellini, Fátima Marcaça Baldo, muito bem-vinda, Fátima. Muito bom, pessoal. Hoje eu estou um pouco aqui improvisando porque eu estou usando um notebook, eu costumo fazer por dois celulares, Mas vamos... E outro probleminha é que eu estou com os cachorros aqui um pouco perto, minha esposa não está aqui em casa hoje, e ela que segura um pouquinho eles mais longe, então me perdoe aí algum barulho que acabe acontecendo. Mas, então, rogando as bênçãos do alto, de Jesus, o nosso Mestre, nós vamos iniciando, então, como disse, nós vamos concluir, algumas questões que restaram do tópico esquecimento do passado. Nós vamos partir da pergunta número 395, quem estiver aí acompanhando com o livro, a Silvia Almeida também, boa noite, Silvia, muito bem-vinda. Todos os amigos que estão chegando aqui, Cláudia Vota, Daniela Pimenta Neves, Laurides Maria, Alana Silva de Jesus, muito bom, muito bem-vindos, Uma boa noite a todos, muita paz. E vamos então iniciando aqui. Na pergunta 395, Allan Kardec faz a seguinte questão. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? E os espíritos respondem, nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Interessante, a colocação? Juliana Maria Braz aqui também chegando, deixando a sua mensagem fraterna. Um abraço, Juliana. Muito bem-vinda. Celinha Lombardo. Então, essa pergunta é bastante interessante porque eles respondem que nem sempre podemos ter revelações, de existências passadas. E isso aí acontece de muitas pessoas terem uma certa curiosidade em saber o que foram,
né? Se foram alguém de destaque, uma pessoa de importância na existência passada. Então existe uma certa curiosidade nesse sentido, né? Que não é salutar, né? Porque desde que nós temos por Deus o esquecimento do passado, é que é melhor para nós que nós não nos lembremos, né? Por isso que são raras as vezes que acontece de alguém se lembrar. Em que situação poderia ser favorável a lembrança do passado? Por exemplo, nas terapias, né, TVPs, terapias de vidas passadas, né, regressão de memória. De repente a pessoa traz algum trauma do passado e esse trauma pode ser, né, por um bom profissional competente que conheça bem, né, porque é algo muito sério. Ele pode de repente regredir a pessoa numa existência passada e ajudá-la a resolver aquele trauma que ela carrega, né? Pode acontecer também, raramente, uma revelação espiritual, se houver necessidade, né? De acordo aí com alguma necessidade que haja, muito difícil, né? E eles dizem aqui também, muito interessante, que muitos espíritos sabem o que foram, né? E se pudessem, eles até diriam, porque vejam bem, aqueles espíritos que sabem muito bem o que foram na existência passada, é porque são espíritos com uma evolução maior, né? Que não ficam relatando isso, dizendo isso, não tem necessidade de ficar comentando o que foram. Então, esses são espíritos mais elevados. Poderíamos pensar, por exemplo, no Chico mesmo, que é o nosso grande exemplo, né? Bem próximo de nós, que viveu numa época próxima à nossa. O Chico, muito provavelmente, poderia se recordar de algumas existências passadas suas, mas ele não tinha essa necessidade de ficar comentando isso. O espírito elevado, ele tem uma sabedoria, uma tranquilidade de guardar certas verdades que não tem necessidade de ficar expondo, né? Então, nesse sentido aí, mais ou menos essa questão, não sei se deu para dar uma ideia, alguma dúvida aí, se vocês tiverem, podem registrar aí, tá bom? Comentários, dúvidas, a gente vai trocando ideia, pessoal. Muitos amigos mais que chegaram aqui, meu boa noite, muito bem-vindos. André Tarifa, grande amigo, palestrante, trabalhador aí da divulgação da doutrina, muito bem-vindo. O Anderson Tavares, grande amigo. O amigo William também aqui com a gente, conheci há pouco tempo aí pela internet. Muito bem-vindo, William. Muito simples aqui, William, nosso estudo. O William é um palestrante também aí, bastante conceituado pelas informações que passaram. É uma alegria tê-lo presente aqui também, podendo nos ajudar. Carla Olsen, lá do Rio Grande do Sul também. O Claubinho Diego também, muito bem-vindo, Claubinho. Legal, viu? Sobrinho querido. Pessoal, então, se não houver nenhuma dúvida quanto a essa questão, nós vamos avançar para outra, tá? Alguma colocação que quiserem aí? A Celinha colocando só o número da pergunta. Ah, tá, Celinha, nós lemos a 395, tá? 395. Márcia Moraes, legal, muito obrigado, Márcia. Flavinha Trinca, grande amiga. Pessoal, nós vamos mais uma. Então, antes, não entramos ainda, para quem está chegando agora, nós não entramos ainda no sono e os sonhos, tá? Nós estamos terminando o tópico passado, que é esquecimento do passado. E depois nós vamos adentrar esse que divulgamos da semana aí, tá bom? Agora vamos para a questão 398, só essa mais uma, de uma forma mais rápida, a gente encerra esse tópico. Na 398, Allan Kardec pergunta: sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? E os espíritos superiores respondem: até certo ponto assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Então, nós comentamos lá na nossa live de 15 dias atrás, né,
um pouquinho sobre essa questão dos pendores instintivos, né, da gente se analisar nossas tendências, como nós agimos, como nós reagimos diante das situações da vida, que isso pode mostrar um pouco, né, mais ou menos relacionado com existências passadas, como podemos já ter vivido antes, né? A gente traz algumas tendências aí, né? Só que eles então respondem aqui, né, para Allan Kardec. Ele está perguntando se esses pendores, né, permitiria ao homem conhecer que faltas ele cometeu, no que ele errou em existências passadas. E eles estão dizendo que até certo ponto, vejam bem que interessante, eles não estão dizendo que sempre vai ajudar a reconhecer como foi em existências passadas. Por quê? Eles alertam aqui, né? É preciso levar em conta a melhora e as resoluções que tem tomado na erraticidade. Olha que interessante. O espírito, quando desencarna, né, e vive um tempo na colônia espiritual, onde ele pertença temporariamente, né, na colônia espiritual, é lógico que se ele se dedicar, ele vai aprender muito com mentores mais sábios, né, espíritos mais elevados. Ele pode se dedicar a um trabalho na colônia para desenvolver, né, virtudes, desenvolver ali um relacionamento melhor, de compaixão, de atenção para as necessidades do próximo. Ele participa de palestras, de estudos na erraticidade. Então veja, ele pode, na próxima existência, retornar muito melhor do que ele foi na existência passada. Então é nesse sentido que eles dizem que nem sempre, pelos pendores, nós vamos fazer uma correlação muito exata, porque ele pode se mostrar muito melhor, né? Isso pode acontecer e acontece. A gente pode, por exemplo, vamos citar aqui André Luiz, muito conhecido de todos, né? André Luiz desencarnou em péssimas condições, como ele mesmo relata no livro Nosso Lar, não é? E André Luiz, vejam o que ele avançou no mundo espiritual, né, na erraticidade. Quanto ele conquistou de aprendizado, desenvolveu habilidades, a gente percebe pelas obras que ele ditou através do Chico, né? Então, se André Luiz retornar, e vai retornar, né? Quando ele retornar para uma nova existência, é lógico que ele pode trazer melhoras significativas, porque ele aprendeu muito na espiritualidade. Então, ele pode se mostrar em uma condição bem melhor. É nesse sentido, então, que eles estão dizendo aí, né, que a gente não pode achar que só por analisar os pendores, né, a forma de agir da pessoa, já dá para saber como foi na existência passada, porque ele pode se mostrar bem melhor, tá bom? Ficou clara essa questão aí, pessoal? Alguma dúvida? Muitos amigos aqui, fico muito feliz, muito bem-vindos, tá? Uma alegria participar aqui com vocês, a Zilma Siqueira, Carlinhos Caminho Forte, muitos amigos, Carmo Miranda, Cleusa Bueno, nossa, fico muito feliz, a Maria Antônia Casadei sempre aqui com a gente, né? Neuza Marquesola, Rosa Lima Barros Silva, muito legal. Pessoal, então só ficou uma questão para a gente concluir esse tópico, tá bom? Antes da gente avançar para o sono e sonhos, então. Como estou vendo aqui não tem nenhuma dúvida por enquanto, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Na pergunta número 399, a última desse tópico aí, tá? Do esquecimento do passado. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. Vejam que interessante agora, né? Nair Caputo aqui também, muito legal, muito boa noite, muito obrigado, viu? Obrigado pelo retorno aí. Então vejam, essa pergunta é porque Allan Kardec, na pergunta anterior, ele tinha perguntado se os pendores instintivos, né, dá para fazer uma ideia do que foi na existência passada, as nossas atitudes, né? Agora ele está perguntando de outra forma, ele está perguntando se as vicissitudes, ou seja,
se aquelas tribulações da vida, as dificuldades que a gente enfrenta na vida, as dores, né, os problemas, se tudo isso pode dar uma ideia agora da existência passada. Porque aquela ideia assim, né? A gente sabe da lei de causa e efeito, que a gente sofre muitas vezes a expiação de ações cometidas, né? A expiação de erros do passado. Então, se a gente sofre, passa por uma dor, por uma dificuldade, poderia ser uma expiação do passado, para fazer uma correlação. Mas vamos ver o que eles respondem aqui, se as vicissitudes, né, pode deduzir que tipo de existência nós tivemos no passado. Boa noite, Sônia Rocha Neves, também no Instagram, bem-vinda. A resposta deles é a seguinte: muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou, é a expiação. Entretanto, né, eles já vêm agora com o entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro. Eles estão dizendo então que aquilo que nós falamos há pouco, né, das tendências instintivas, dão uma segurança maior para analisar o que fomos. Visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Vejam que resposta inteligente, né? Porque eles estão dizendo que sim, a princípio. A gente pode deduzir pelas dores, pelas tribulações da vida, podemos fazer uma correlação com o que vivemos numa existência passada. A gente pode imaginar assim, eu estou sofrendo dessa forma hoje, porque provavelmente eu errei nesse sentido em existência passada. Estou expiando uma falta do passado. Pode ser, né? Nem sempre é. Por isso que eles dizem aqui não fazer regra absoluta, né? Porque a hora que eles dizem que o espírito passa por provas que dizem respeito ao passado quanto ao futuro, quer dizer o quê? Provas que dizem respeito ao passado, muitas vezes podem ser as expiações, né? Que a gente sofre a consequência do erro do passado. Mas ao futuro quer dizer o quê? Que às vezes nós escolhemos provas para progredirmos, para avançarmos espiritualmente. Então a gente escolhe uma prova que nós não erramos naquele sentido. Vamos dar um exemplo, até provas mais duras, tá? Lembrem, vocês se lembram daquela passagem do cego de nascença do Evangelho? Não vou aqui narrar porque não vai dar nem tempo, mas é uma passagem de que um homem cego, né? Jesus vai para curar esse homem, só que os discípulos perguntam para ele, né? Quem tinha errado para ele nascer cego? Se foi ele ou se foram os pais? E Jesus diz, nem ele nem os pais, ele nasceu assim para que se cumpram nele as glórias de Deus, as obras de Deus, né? Ou seja, aquele homem que nasceu cego pediu essa prova para ser mais um a colaborar na missão do Cristo. Ele não era uma expiação dele. Com essa prova, se ele vivesse bem resignado, não reclamasse diante dessa dificuldade, né, da vida, ele avançaria espiritualmente. Então são provas que tocam ao futuro, né? Levam aquele espírito a um progresso, certo? Então é nesse sentido que a gente nunca pode analisar que as dores que a gente passa na vida são necessariamente expiações, né? Nem sempre. Algumas vezes ou muitas vezes a gente sofre provas difíceis porque nós pedimos sem necessidade de termos que passar por elas. Pedimos para avançar espiritualmente, tá bom? Assim a gente encerra esse tópico aí que ficou pendente na live passada, há 15 dias, né? Para a gente entrar agora então sobre o tópico aí, sono e sonhos, né? Que eu acho que o pessoal está mais aguardando para falar um pouco sobre isso. Se não tiver nenhuma dúvida aí, nós vamos então para esse próximo tópico, tá bom? Esse tópico, pessoal, o sono e os sonhos, ele já é um capítulo novo. Quem está com o livro aí deve estar vendo. Capítulo 8, a gente estava estudando o capítulo 7, tá?
capítulo 8, segunda parte do livro, que se chama Emancipação da Alma. Esse é o título do capítulo. E o sono e os sonhos é o tópico que inicia esse capítulo, tá bom? Então a pergunta que inicia o tópico é a seguinte, 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Vejam que pergunta bem interessante. Será que nós, alma, né, ou espírito, a gente pode dormir junto com o corpo, né? Olha a resposta. Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então aqui está muito claro que nós não dormimos com o corpo. Estou dizendo nós porque nós somos o espírito, né? Nós não somos o corpo, tá? Então o espírito não dorme. Deixa eu ver aqui, parece que tem uma colocação aqui da Celinha. Quando vemos um ser humano sem mão, vamos até ver primeiro porque é do tópico anterior, né? Quando vemos um ser humano sem mão, é porque tem correlação com a vida passada, é expiação. Então, muito bom, a Celinha dando um exemplo aí bem, né, chocante, porque é uma expiação, uma prova difícil, né? E isso é até bom que a Celinha coloca, porque muitas vezes a gente tem o hábito, né, de aplicar somente lei de causa e efeito. A gente diz assim, está passando por isso porque mereceu. Está passando por isso porque é expiação, fez o mal na vida passada, né? E é muito boa então a colocação, Celinho, obrigado, para a gente deixar claro, não quer dizer que é expiação, não necessariamente, tá? Pode ser expiação, como pode ser prova que o Espírito pediu para poder avançar. Então, fique claro, né, para a gente não fazer uma regra geral e começar a taxar a todos aí de repente, dizendo que fez o mal, né, que isso aí é merecido, que é consequência de vidas passadas. Só um minutinho. Não, tudo bem. Desculpa, pera. Eu mexi aqui no Instagram, agora deu um probleminha. Pronto, agora resolveu. A Virgínia dizendo, cheguei atrasada, mas cheguei. Boa noite, Virgínia, sempre bem-vinda, viu? Então, pessoal, obrigado, Celinha, para a gente reforçar esse tópico passado. Voltemos aqui, então, desculpa, para a questão 401 do sono e os sonhos, né? Então, o espírito não dorme junto com o corpo, jamais está inativo. Vejam bem, o corpo nosso precisa, nós sabemos, de repouso. Repor, refazer as energias, né? E eu vi também já falar, não sei exatamente, mas parece que durante o sono, o cérebro tem uma tarefa importante de armazenar, de reter os conhecimentos do dia, né? Se não me engano. Não sei explicar muito bem, mas me parece que tem essa função importante. Tudo aquilo que a gente aprendeu durante o dia, estudou durante o dia, né, conquistou de conhecimento durante o dia, precisa ser arquivado, né, precisa ser armazenado. E esse armazenamento acontece à noite, durante o sono. Então o cérebro tem essa atividade também. O corpo repousa para repor as energias, e o espírito, né, não está inativo, como estão dizendo. Nós vamos ver aqui que o espírito se desliga do corpo para assumir uma atividade no mundo espiritual. Em alguns casos aí pode até ocorrer do espírito dormir algum tempo, alguma doença do corpo, algum problema aí muito diferente, né? Então eles dizem aqui, durante o sono afrouxam-se os laços. Lembra que a gente estudou lá atrás que esses laços são laços fluídicos, né, do perispírito que se une ao corpo. Então, durante o sono, é como se o perispírito, né, soltasse essa ligação mais forte com o corpo para se afastar do corpo. Então, durante o sono, nós, o espírito, junto com o corpo espiritual, deixamos o corpo. É o chamado desdobramento, né?
A gente se afasta e entra em relação com espíritos ou desencarnados ou encarnados também durante o sono, né? E aí a gente pode visitar uma colônia espiritual, a gente pode visitar alguém no umbral, tem de tudo, né? Podemos visitar alguém aqui na crosta mesmo, vamos visitar algum ente querido, mora numa cidade distante, de repente, podemos ir visitá-lo, né? É difícil ir, às vezes, na vigília, né, o corpo, às vezes distâncias longas, mas em espírito é fácil, né? Então a gente entra em relação com vários espíritos durante o sono. Vejam que importância, né, do sono e dos sonhos, né? É como se nós tivéssemos, pessoal, duas vidas, né? Dá para perceber isso. Nós temos uma vida aqui na matéria, né, despertos, que a gente chama na vigília, e uma vida ligada mais à parte espiritual, que a gente tem durante o sono, que aí nós vamos ver mais à frente que nós podemos, né, escolher aí o que vamos fazer durante o sono do corpo, né? Tudo bem essa questão aí, pessoal? Tem muito mais aqui ainda sobre sono e sonhos, aqui é só iniciando, tá? Então, a Carmo está perguntando aqui, né, se a projeção astral se encaixa nessa situação. É que esses termos, isso aí, Carmo, é questão de termos, tá? As palavras, né? É que o Espiritismo não usa o termo projeção astral. São termos usados aí por espiritualistas, né? Mais ou menos seria a mesma coisa, você se desdobrar, se afastar do corpo. É só questão de palavras, tá? A gente não precisa ficar preso a palavras. Podemos falar desdobramento, podemos falar projeção astral, né? Luiz Otávio Henrique também, nosso amigo aqui, boa noite. A Ju Santos dizendo aqui que sonha muito com o filho, né, já desencarnado. Como posso saber a diferença se é só um sonho ou um desdobramento? Então, nós vamos falar ainda bastante sobre isso, Ju, mas para te dar uma resposta assim, mais rápida, né? Quando o sonho é uma realidade, né, quando você realmente esteve com ele, não foi apenas um desejo seu, né, um pensamento seu, quando você esteve, você vai trazer uma lembrança um pouco mais forte, uma coisa mais nítida, você vai ter como que uma certeza maior, é como se alguém te dissesse, ó, você esteve com ele, é uma certeza, isso aí é uma coisa íntima que você vai carregar com você e vai te mostrar que foi uma realidade, não tem coisas muito extravagantes, é aquela realidade, se recorda às vezes não se recorda de tudo, mas pode se lembrar de algo que tenha falado, algum detalhe que tenha visto ali junto dele, tá bom? Mas a gente vai falar mais sobre isso, viu Ju? A Cleusa Bueno dizendo aqui também que à noite acorda muitas vezes, como o espírito faz. Então, essa questão aí, né, o sonho fica meio interrompido, né, Cleusa? Normal, não tem nenhum problema. É que a gente pode, né, quando a gente tem uma vivência maior, um contato na espiritualidade, às vezes a gente vai se demorar mais para ficar acordando, porque nós temos um interesse em ficar lá, né, naquilo que nós estamos realizando. Mas às vezes nem sempre acontece assim, né? E depende também de cada pessoa, a necessidade de despertar. Mas eu creio que o melhor é tentar ver se consegue diminuir, né, essa quantidade de despertar, para que fique uma tranquilidade maior, né, para essa vivência aí noturna durante o sonho, né? A Divina Arruda aqui também no Instagram, dizendo que sonha muito e lembra de tudo nos mínimos detalhes. A Divina, eu acho que é uma exceção aqui, eu pelo menos não lembro quase nada, então depende, né? Só que nós vamos falar mais, Divina, que existem, na verdade, 3 tipos de sonhos, né? Vamos depois entrar em mais detalhes, para saber de que forma que você pode, que sonhos que é esse que você pode estar tendo aí, né? Mas é bom se lembrar, né? Se te ajuda isso, cada um tem a sua necessidade de lembrar ou não, né? Para uns às vezes é bom, para outros não, né? E a Lélia perguntando, né, quem faz uso de remédio. Então, essa questão do remédio pode sim afetar o desdobramento, porque o espírito pode sentir um pouco, né? Eu não sou especialista para dizer isso,
Mas eu creio, se alguém for aqui participando, for mais especialista nessa área, quiser deixar o seu comentário, mas eu creio que uma medicação pode sim afetar de alguma forma essa facilidade de desdobramento, porque pode deixar o espírito também um pouco aí, né, de certa forma alterado com essa medicação mais forte. Mas se é necessário, né, não temos que... Tem coisas que a gente precisa fazer uso, se for necessário, aí não tem o que pensar. Mas eu creio, tá, não estou afirmando, que pode né, perder um pouco da liberdade, sim, tá? Mas não vamos também tirar o medicamento se é necessário, né? Tudo tem a sua utilidade e existem outras formas também de se recompensar isso. A Tati aqui dizendo, eu sonho muito com minha avó. Então, nós vamos ainda falar bastante, Tati, essa questão de sonhos, por que sonha, que tipo de sonho, tá? Nós vamos ainda adentrar um pouco mais isso aí. O que mais aqui? Tudo bem, acho que por enquanto... Então, eles estão falando do remédio aqui, né? Mas vamos avançar mais uma. Ainda tem bastante coisa aqui de sono e sonho, tá? Bom, vamos dar uma resumida rápida aqui, só para já estabelecer uma certa... Para a gente pensar um pouco aqui, pessoal, antes de adentrar a próxima questão. Na verdade, a gente tem que pensar que existem 3 formas de sonho, em geral, tá? A gente primeiro, vamos pensar que existem sonhos simplesmente orgânicos, fisiológicos. São aqueles assim, que só têm ligação com o corpo. Vamos dar alguns exemplos bem simples, tá? De repente você dorme sobre o braço, tá? Você está forçando o peso do seu corpo sobre o braço pode ficar dormente e você pode sonhar que está tendo um problema no braço. Então veja, esse sonho não é real. Esse sonho decorre de um problema momentâneo que você dormiu de um mau jeito ali com o braço, tá? Outra coisa, de repente a pessoa antes de dormir faz uma refeição muito pesada, coisas muito, né, difíceis para digestão. Aí o que acontece? Ela pode sonhar aquela confusão de pesadelos, né? Aí não sabe se está com medo, se está numa região de umbral. Não tem nada a ver. Às vezes é apenas reações orgânicas, é sonhos decorrentes do organismo. Então esse é um primeiro tipo de sonho, orgânico, que tem a ver com o nosso corpo, né? Alguma coisa do corpo afeta e nos faz sonhar com aquilo. Esse é um primeiro tipo de sonho. Um outro tipo de sonho são aqueles que a gente tem decorrente de preocupações que a gente carrega durante a vigília. Por exemplo, você está enfrentando um problema na fase atual da sua vida. Aquele problema está sempre na sua mente, você está sempre pensando naquele problema. Você dorme, o que acontece? Você vai ficar sonhando com aquilo. Você vai trazer aquela preocupação para o sonho. Então não é uma realidade. Às vezes a gente acorda e a gente cria uma história durante o sono, né? Durante o sonho. Então às vezes aquilo não é realidade, aquilo é só uma preocupação que a gente trouxe para incrementou ainda mais durante o sonho, né? Uma outra coisa, por exemplo, uma ansiedade, você vai fazer alguma coisa, uma viagem, você já começa às vezes a pensar naquilo, já vai sonhando com aquilo. Então são sonhos decorrentes de situações do pensamento, de preocupações, tá? E um terceiro tipo de sonho, qual seria? O real. O sonho que é a realidade da nossa atividade no mundo espiritual. Encontros com outros espíritos, com familiares, ou até com inimigos, que a gente vai falar um pouco mais à frente. São todas aquelas vivências verdadeiras, aqueles encontros, aquelas conversas, aqueles entendimentos que tivemos durante a noite. E a gente se lembra, às vezes, algumas vezes se lembra, outras vezes não. Como a Divina falou, ela se lembra, tem outros que não. Então, para a gente não misturar esses 3 tipos de sonhos que são possíveis,
de acontecer durante a noite. Então a gente precisa diferenciar bem se é um sonho fisiológico, se é um sonho decorrente de preocupações, de reflexões nossas, ou se é um sonho real, se a gente realmente viveu aquilo que a gente está sonhando. Então a gente é que precisa começar a diferenciar e não ficar achando que tudo é realidade. Às vezes a pessoa acorda achando que o que ela sonhou vai acontecer, que ela ficou preocupada, que aconteceu um problema. Então assim, não vamos também exagerar, né? Boa noite, Ana Palhares aqui também, muito bem-vinda, viu? Muito boa noite, muita paz para você também. Tudo bem, pessoal, essa questão aí, ficou claro desses 3 tipos de sonhos que a gente pode acontecer, né? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, que eu não estou conseguindo ver direto aqui, não estou com o celular hoje. O Lourenço Pitelli também, bem-vindo, dizendo aqui, sonho muito com parentes desencarnados quase toda noite. Então, pode ser um sonho real, né? Pode ser que está se encontrando com os desencarnados. Isso é muito comum, a gente visitar aqueles parentes que nós temos, né, um carinho, uma lembrança, tá? Pode ser que a gente vá se encontrar, pode ser, né? Analisa se também não é uma preocupação sua, né, Lourenço? De repente de falar assim, eu queria tanto encontrar com tal pessoa, quero saber como ela está. Às vezes a gente deseja tanto que às vezes a gente sonha, como já disse, decorrente de uma preocupação, de uma reflexão nossa, mas pode ser real também. Adivino aqui no Instagram dizendo que às vezes está sonhando com alguma coisa, às vezes estou sonhando com alguma coisa, acordo, nome, não entendi muito bem não, Divino, explica um pouquinho melhor, eu não sei se truncou e faltou uma parte. A Daniela dizendo aqui que tem sonhos, sono e sonhos tranquilos e calmos, acorda muito bem, bom sinal, né? Isso é bom sinal, tá? Pelo jeito tá tendo uma vivência tranquila à noite, né? A Virgínia dizendo, eu não sonho com nada, parece que morri. Virgínia, eu também estou com você, eu também não me lembro, não é que a gente não sonha, tá? Eu creio que a gente sonha todas as noites, a gente tem uma realidade durante o sono, né? Mas não quer dizer que a gente vá necessariamente se lembrar, fique tranquilo, não é que você não está sonhando não, tá? Celina dizendo, tenho muitos sonhos premonitórios, se der para falar sobre... Então, essa questão do sonho premonitório, esse é mais difícil, né, de ocorrer. Eu só não creio que não dá tempo da gente entrar em muito detalhe, né, Celina? Aqui, se você quiser expor rapidamente, porque o tempo é curto também, falta poucos minutinhos para a gente encerrar. Mas se você quiser depois deixar até na próxima, falar mais um pouco, trazer resumidamente, tá bom? É só por causa do horário nosso aí que deve estar encerrando. A Aline também aqui, Ana Paula, bem-vindas. A Lídia, né? Pessoal, a Divina completou aqui, acorda e continua sonhando a mesma coisa. Eu já tive também desses sonhos. A gente está sonhando alguma coisa, né? Você acorda, aí você até queria voltar naquilo, de repente volta, dá continuidade àquele sono, né? Pode ser, né, que seja uma realidade, uma vivência realmente que retornou, você interrompeu, né, por ter despertado, mas voltou e deu prosseguimento àquilo. Pode ser, né? Isso eu acho que acontece, é até comum, né, Divino? Bom, vamos ver aqui então, deixa eu ver se dá para a gente mais uma questão, eu creio que dá, né? Que é a pergunta número 402. Essa pergunta, pessoal, ela é bem longa, tá? Nós vamos começá-la hoje e nós vamos deixar para terminar na próxima, não vai dar. Nós vamos ler até trechinho por trechinho, porque para a gente ir analisando, ela é muito longa essa pergunta. Que é a 402, que Allan Kardec pergunta assim: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Ele quer então entender, né, até que ponto que o espírito é livre para agir durante o sono do corpo. E eles respondem pelos sonhos, que é isso que a gente já está adiantando. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro.
Então aqui eles estão mostrando, né, essa liberdade que eles falam, a gente repete sempre, porque os Espíritos dizem que nós estamos, né, aqui encarnados como se estivéssemos numa certa prisão, né, é o termo que eles usam. Porque a gente, veja bem, o espírito livre, ele percorre o espaço. Vocês pararam para pensar o que é um espírito livre? Ele pode estar em qualquer ponto do planeta, né? Ele se desloca com facilidade, ele não fica preso a um lugar. Outra coisa, né? As lembranças são apagadas quando a gente encarna. Então tem vários detalhes que mostram que nós estamos, de certa forma, aprisionados, né, temporariamente durante a reencarnação, que é algo muito sábio, porque Deus fez assim, né? Mas quando eles dizem aqui que o espírito tem uma certa liberdade durante o sono, é porque ele se desliga do corpo naquele espaço de tempo. Então vejam, nessas 6, 7, 8 horas que a gente dorme, nós temos uma liberdade temporária. É como se a gente se desligasse de algo que nos aprisiona, que é o corpo, né? E a gente pode viajar pelo espaço. Isso aí é maravilhoso, né? Então ele tem mais faculdades, ele está dizendo por quê? Durante o sono, né, pessoal, a gente pode se lembrar mais, como eles dizem aqui, do passado, a gente pode ter uma recordação de uma existência passada. É lógico que a gente não vai se lembrar de muitas existências, de detalhes, porque a gente não tem condições emocionais para lidar com essas lembranças, né? Como a gente já estudou isso. Mas a gente pode se recordar de um detalhe, de uma convivência boa, de uma relação que tivemos numa existência passada, né? Então eles dizem aqui que o momento do sono, durante o sonho, né, é um período prazeroso para nós, para o espírito, que ele está, de certa forma, mais livre, né? E o corpo não vai limitar essa ação do espírito durante o sono. E a gente sabe que durante o sono a gente está ligado ao corpo, né? Eles falam daquele cordão fluídico que liga o perispírito ao corpo. Então é como se os espíritos dão um exemplo até engraçado, uma metáfora, né? Eles dizem de um balão preso ao poste. Imagina aquele balão, né? Com a cordinha amarrada, que ele está solto ali, mas não está livre totalmente. Então é uma liberdade parcial, que a gente está preso ainda ao corpo, mas tem essa liberdade temporária aí, né? Então eles dizem que pode se lembrar do passado e algumas vezes prever o futuro. Até foi falado aqui pela Celina, né, de sonhos premonitórios que são difíceis de ocorrer, né? Algumas pessoas podem até ter, mas veja, quando fala assim prever o futuro, pessoal, a gente não pode prever, não pode achar que o espírito vai prever acontecimentos do futuro, que ele vai dizer o que vai acontecer, porque o futuro não está escrito. O futuro depende das nossas ações do presente, né? As nossas ações podem modificar o futuro. Então, quando eles dizem prever o futuro, eles estão dizendo, lembra que a gente estudou lá na questão, se não me engano, 258 ou 259, se não me falha a memória, que fala sobre a escolha das provas, né? Então lá a gente estudou que o espírito escolhe o gênero de provas, ou seja, escolhe o contexto que ele vai renascer, o lugar, a família, mas ele não sabe dizer o que vai fazer na existência futura. Então quando a gente está durante o sono, né, sonhando, nessa liberdade noturna, né, ou durante o dia que esteja dormindo, a gente pode prever, né, contextos que vão ocorrer numa existência futura, se a gente já começou algum planejamento, decorrentes até das nossas ações do presente. Então, mas não quer dizer que nós vamos prever aí acontecimentos que não estão escritos ainda, né? Tudo bem até aí essa questão, pessoal? Nosso amigo Tony Bicalho aqui também, grande amigo nos convidou para uma live também. Vamos participar de uma live com o Tony no dia 26, agora, na próxima terça, né, Tony? Até aproveito aqui para deixar o convite para os amigos aí que quiserem acompanhar conosco. O Tony é responsável do GDAL, né?
Grupo Doutrinários Amigos da Luz, se não me engano, né, Tony? Me corrija se eu estiver errado. E nos convidou para essa live, nós vamos falar sobre o despertar da consciência, tá? Então, aqueles que quiserem acompanhar conosco lá, será um prazer. Muito bem-vindo, Tony. Francisco Assis Santana, dizendo aqui que sonhou com o tio, né? Recebeu minha filha. Sonhei que meu tio recebeu minha filha que faleceu. Será que é verdade? Pode ser, sim, Francisco. A gente nunca pode afirmar, né? Mas pode ser, porque isso é algo que é comum, né? O desencarnado, o parente desencarnado vem receber aquele que está deixando o corpo, né? Que está desencarnando. Então a gente recebe sempre a ajuda de familiares desencarnados. Então isso é muito possível de acontecer. A gente só não pode afirmar porque poderia ser também, né, Francisco, um desejo seu. De repente você pensa assim, eu queria tanto que aquele tio pudesse receber, né, a filha que desencarnou. Então esse desejo pode levar a gente a sonhar. Aquilo é um desejo. Lembra que a gente falou? É o segundo tipo de sonho que eu citei. Das nossas preocupações, dos nossos desejos, de tudo aquilo que a gente pensa muito, né? Mas eu creio, viu, Francisco, que é muito provável que seja uma realidade, sim. É muito mais provável de ser uma realidade. Ana Paula Arruda dizendo, sempre sonho com desencarnados e encarnados também. E isso pode acontecer, como nós falamos, né, Ana Paula? Porque nós, pessoal, por exemplo, temos afinidades, amizades aqui na Terra, né? Então, quando a gente sonha, a gente dorme, né, o corpo dorme, a gente pode se encontrar com esses amigos e ter um relacionamento durante o sono, né? Então, é muito provável, muito possível contatos com encarnados também, tá? A Carmô dizendo aqui que teve por algumas vezes o mesmo sonho, a mesma cena, né? Lembro dos detalhes, pessoas, local e roupa. Acredito que foram recordações do passado. Pode ser sim, né, Carmô? A gente pode se recordar, como já foi dito aqui, né, de existências passadas, ter algumas lembranças e alguns detalhes. Parece que lugares que você não são lugares que você esteja recordando aqui da existência atual, mas pode ser lugares que você tenha vivenciado lá no passado, né? Muito legal isso. A Lana dizendo aqui se alguém travou. Pessoal, para mim aqui o sinal parece que está normal, viu? Estão dizendo que houve um travamento aí, né? Eu não percebi, pessoal, esse travamento. Estão dizendo que travou. Vocês, não sei se perdeu muito agora. Eu vi que houve uma queda mesmo de pessoas aqui do Face também. Caiu o número, mas eu não percebi, pessoal. Me perdoe, viu? Às vezes continuei falando. Tá normal agora? Acho que foi mais no Face, no Instagram parece que está normal. Apesar que a gente já está no final, senão eu ia falar para quem quisesse transferir-se para o Instagram, que lá parece que está normal. É que hoje, pessoal, eu estou fazendo por um notebook que eu acho que não é muito legal. Foi só essa semana que tive que improvisar, porque minha esposa não está aqui hoje, e eu acabo confiscando o celular dela para fazer nos dois aparelhos. Bom, mas a gente também já está chegando ao finalzinho aqui. Eu não sei se... Eu creio que nem vai dar para levar mais uma questão não, senão vai ficar meio travado aí também. Se quiserem fazer mais alguma pergunta, não sei se ficou o que eu estava dizendo, se travou, se alguém quiser repassar, se alguém se lembra aí o que estava falando, na hora que travou. Ixi, tá ruim, né, pessoal? Que pena, viu? Deixa eu ver aqui. Acho que não vai ter condição de continuar não, né? Então, o pessoal do Instagram dizendo que tá normal, viu?
O problema foi aqui no Face mesmo. Pessoal, a gente já está quase encerrando, mas se alguém quiser passar ali para o Instagram, tá? Então, a Vera dizendo também no Instagram que tá normal. O Instagram é paulo.sampaio, se alguém quiser passar para lá, apesar que a gente já está no finalzinho aqui também, né? Uma pena, viu? Aqui hoje eu tive que improvisar, pessoal. Na semana que vem, eu creio que já melhora isso, tá? É, todo mundo dizendo aí que travou mesmo. Infelizmente. Bom, ó, mas então, pessoal, a gente vai encerrar aqui, né? Porque não vai adiantar levar desse jeito. Infelizmente acaba, senão a gente vai, muitas pessoas vão perder aí algumas questões, né? A gente para por aqui, a semana que vem já devo estar com os dois aparelhos normais, tá? Aí já deve voltar ao normal, tá bom? Então, pessoal, ó, me perdoem, hoje foi um improviso aí grande, tá? Tive que tentar fazer assim de qualquer jeito para não deixar passar em branco, tá? Mas na próxima semana, se Deus quiser, a gente normaliza isso. Então a gente vai encerrando, eu não vou nem alongar mais, que eu acho que não estão nem conseguindo acompanhar aqui mais. Está caindo o número aqui de pessoas, acho que já estão desconectando. Tá bom? Pessoal, então, ó, meu abraço, me perdoem por essa falha aí tecnológica, mas que não tive como fazer diferente, tá? Desejo aqui a todos uma boa noite, muita paz, que Deus abençoe seus lares, que a gente possa se reencontrar aí na próxima semana em condições melhores, tá bom? Meu abraço a todos, muita paz então, fiquem com Deus, tá?